bem-vindo à minha escola virtual. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre os elementos das artes visuais. Sempre que algo é projetado e feito, rabiscado ou esculpido, o visual da obra é composto a partir de uma lista básica de elementos. Os elementos visuais não devem ser confundidos com os materiais ou o meio de expressão, a madeira ou a argila, a tinta ou o filme. Os elementos visuais constituem a substância básica daquilo que vemos e o seu número é reduzido. Veja no slide, temos o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. Por poucos que sejam, são a matéria-prima de toda a informação visual em termos de opções e combinações seletivas. Para analisar e compreender a estrutura total de uma linguagem visual, é preciso concentrar-se nos elementos visuais individuais, um por um, para um conhecimento mais aprofundado de suas qualidades específicas. O ponto é a unidade de comunicação visual mais simples e irredutivelmente mínima. Na natureza, a rotundidade, que é a redondeza dele, é a formulação mais comum. Qualquer material líquido, quando cai em uma superfície, ele assume uma forma arredondada, mesmo que esta não simule um ponto perfeito. Quando fazemos uma marca com um pincel ou com um bastão, pensamos nesse elemento visual como um ponto de referência ou um indicador de espaço. Qualquer ponto tem grande poder de atração visual sobre o olho, ele existindo naturalmente ou tenha sido colocado pelo homem em resposta a um objetivo qualquer, como na imagem. Seu foco, com certeza, foi primeiramente nos pontos e depois você observou as imagens como um todo. Quando vistos, os pontos se ligam, sendo capazes de dirigir o olhar, em grande número e juntos. Os pontos criam a ilusão de tom ou de cor, o que, como já se observou aqui, é o fato visual, em que se baseiam os meios mecânicos para a reprodução de qualquer tom contínuo. Quando os pontos estão tão próximos entre si que se torna impossível identificá-los individualmente, aumenta a sensação de direção e a cadeia de pontos se transforma em outro elemento visual, a linha. Também poderíamos definir a linha como um ponto em movimento ou como a história do movimento de um ponto, pois quando fazemos uma marca contínua ou uma linha, nosso procedimento se resume a colocar um marcador de pontos sobre uma superfície e movê-lo segundo uma determinada trajetória, de tal forma que as marcas assim formadas se convertam em registro. A linha, assim, pode ser rigorosa e técnica, servindo como elemento fundamental em projetos diagramáticos, de construção mecânica e de arquitetura, além de aparecer em muitas outras representações visuais em grande escala ou de alta precisão métrica. A linha é o meio indispensável para tornar visível o que ainda não pode ser visto, por existir apenas na imaginação. A linha raramente existe na natureza, mas aparece no meio ambiente, na rachadura de uma calçada, nos fios de telefone contra o céu, nos cabos de uma ponte. O elemento visual da linha é usado principalmente para expressar a justaposição de dois tons. A linha é muito usada para descrever essa justaposição, tratando-se, nesse caso, de um procedimento artificial. A linha descreve uma forma. Na linguagem das artes visuais, a linha articula a complexidade da forma. Existem três formas básicas, que é o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero. Todas as formas básicas são figuras planas e simples, fundamentais, que podem ser facilmente descritas e construídas, tanto visual quanto verbalmente. A partir de combinações e variações infinitas dessas três formas básicas, derivamos todas as formas físicas da natureza
e da imaginação humana. Essa foi a nossa aula de hoje. Responda a questão 1 do seu bloco de questões do MEV. Bons estudos e até a próxima aula!